E se eu te dissesse que o maior risco da sua vida não é errar, não é perder, nem sequer cair, mas sim acordar um dia e perceber que foi se apagando aos poucos, só para caber onde nunca devia caber? Você pararia para ouvir? Porque tem gente que não perde a essência de uma vez. Vai perdendo em silêncio, aceitando um pouco aqui, engole o incômodo ali, diminui o brilho para não incomodar, e quando percebe, já está vivendo uma versão tão pequena de si mesmo que mal se reconhece no espelho. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. E eu te falo essas palavras como quem acende uma luz numa sala onde você já passou tempo demais no escuro. Porque talvez você tenha aprendido a sorrir no automático, a dizer, tá tudo bem, quando por dentro não estava nada bem. E tem uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. Nem todo lugar é grande o bastante para a sua alma. E não é soberba entender isso. É maturidade. Tem ambientes em que você entra inteiro e sai encolhido. Tem conversas que drenam. Tem relações que te aplaudem só enquanto você não brilha mais do que elas suportam. E o problema nunca foi o seu excesso de verdade. O problema foi o quanto o mundo tentou te convencer de que ser você era demais. Talvez você tenha vivido a cena de se calar para evitar conflitos, de ceder para manter a paz, de dizer sim quando todo o seu corpo queria dizer não. E olha, eu preciso te lembrar com carinho. Ser gentil nunca foi a mesma coisa que virar alvo fácil. Ser empático nunca foi convite para ser usado. A sua doçura não existe para alimentar a fome emocional de quem só aparece quando precisa. A sua bondade é linda, mas ela também merece limite. Porque tem uma linha fina entre amar e se abandonar. E muita gente atravessa essa linha sem perceber. Começa querendo ser compreendido, depois passa a querer ser escolhido. Aí depois quer só não ser deixado. E quando vê, já está implorando por um lugar que deveria ter sido construído com respeito, não com esforço unilateral. Você não nasceu para viver pedindo licença para existir. Você nasceu para existir por inteiro, com presença, com verdade. Eu sei que às vezes parece mais fácil se adaptar do que sustentar quem você é. Parece mais simples rir da piada que te machuca, aceitar o convite que não quer ir, vestir a opinião dos outros como se fosse sua, só para evitar o peso de ser diferente. Mas deixa eu te contar uma coisa. O preço de agradar o mundo é quase sempre a perda da própria voz. E uma voz perdida não some de repente. Ela vai sumindo em pequenas concessões. E o mais perigoso nisso tudo é que a adaptação excessiva ganha cara de virtude. As pessoas chamam de maturidade, de humildade, de jogo de cintura, quando na verdade pode ser só medo de desagradar. E eu não estou dizendo que você precisa ser duro, frio ou fechado. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você pode ser leve sem se desmontar. Pode ser amor sem virar chão para ninguém pisar. Pode ser luz sem se esquecer de recarregar por dentro. E sabe aquela sensação de carregar todo mundo e no fim do dia não sobrar quase nada de você? Pois é, tem gente que distribui energia como se fosse infinita. Responde mensagem quando está exausto,
acolhe quando está quebrado, escuta quando está no limite, ajuda quando também está precisando de colo. E aí depois se pergunta por que anda tão vazio. A resposta é simples e dolorida, porque ninguém consegue sustentar o mundo inteiro sem, em algum momento, precisar voltar para si mesmo. E voltar para si não é egoísmo, é sobrevivência emocional. É parar, respirar e perguntar: isso me faz bem ou só me mantém ocupado? É olhar com sinceridade para relações, para as escolhas, para as rotinas, para as promessas que você tem feito para todo mundo, menos para você. Porque a essência não floresce em terreno de descuidado. Ela cresce quando encontra espaço, silêncio, verdade e um pouco de paz. E aqui começa o primeiro grande ponto desse assunto. Você não precisa se apagar para ser amado. Pode até parecer que sim, porque o mundo muitas vezes aplaude quem se reduz, quem não incomoda, quem não transborda, quem não questiona. Mas amor de verdade não exige que você diminua o tamanho do próprio coração. Amor de verdade não pede para você esconder a sua cor. Amor de verdade não cobra que você seja menos só para alguém se sentir mais. Talvez você tenha passado tempo demais tentando adivinhar o que os outros queriam ver em você. Talvez tenha ajustado o tom da voz, o jeito de vestir, a forma de falar, até a maneira de sentir. Tudo para evitar a rejeição. Só que tem uma armadilha nisso. Quanto mais você tenta caber, mais você se distancia do que é real. E a vida cobra caro quando a gente troca a verdade por aprovação. Porque a aprovação passa, a sua essência fica. E se em algum momento você se sentiu pequeno demais, inútil demais, intenso demais, sensível demais, eu queria te lembrar de uma coisa simples. Sensibilidade não é fraqueza, é profundidade. O mundo pode chamar de drama aquilo que ele não consegue sustentar. Pode chamar de exagero aquilo que ele não sabe acolher. Pode chamar de fragilidade aquilo que, na verdade, é a coragem de sentir sem anestesia. E sentir hoje virou quase um ato de resistência. Porque a verdade é que muita gente aprendeu a sobreviver endurecendo. E talvez você também tenha feito isso em algum momento. Só que endurecer demais cobra a sua conta. Vai fechando o peito, vai secando a esperança, vai deixando a alma sem janela. E quando a gente vive fechado por muito tempo, começa a confundir proteção com prisão. Só que não são a mesma coisa. Proteção te cuida, prisão te apaga. Então, se hoje você se sente cansado de tentar caber, escuta essas palavras como um abraço e também como uma chama. Volta para você. Reconheça o seu brilho. Honre o seu jeito. Proteja a sua verdade. Seja gentil, mas firme. Seja amor, mas com limite. Seja presença, mas sem se abandonar. Porque a sua essência não é um detalhe pequeno. Ela é a casa onde a sua alma descansa quando o mundo fica barulhento demais.